Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, te louvamos, bendizemos, meu Senhor. Agradecemos pela vida, pela salvação em Cristo Jesus. Te louvamos pelo teu cuidado paternal. Ó Senhor, obrigado, Senhor, por todas as bênçãos recebidas de tuas santas mãos. Agora suplicamos pela tua igreja. Abençoa a tua igreja na cidade, a tua igreja no interior. Guarda, Senhor, a liderança da tua igreja. Guarda, Senhor, os ministros do evangelho. Toma em tuas santas mãos, da graça, da vitória, sustenta. Ó Deus, levanta homens e mulheres poderosos nas Escrituras para defender a sã doutrina, para proclamar o teu amor, Senhor, e o perdão que há em Cristo Jesus. Amado Pai, os nossos ouvintes, os nossos ajudadores, ó Senhor, recompensa com a bênção dos céus. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Estamos no ano 26 da nossa programação e o programa Voz da Igreja, esta edição é do ano 14, nós estamos no ano 14. Na verdade, a nossa programação foi sempre muito sacrificada, nossos recursos nunca foram tão abundantes e a gente foi fazendo, foi aumentando ao longo dos anos. 33 anos, o mais antigo, depois 26, o segundo, e assim a gente foi aumentando. Estamos de segunda a sexta e pela manhã todos os dias. Então, louvamos a Deus, meus amados irmãos, porque podemos fazer a parte que nos toca, aquilo que nós nos propomos. Em 1988, eu me propus criar uma escola, uma escolinha. E durante este período, nós ministramos com pequenos intervalos, principalmente na pandemia, quando a gente ficou sem aulas presenciais. A maioria dos anos, nesses 30 e tantos anos, nós iniciamos e ficamos dando aulas presenciais, além de exercer a capelania educacional e empresarial. Fizemos capelania por 12 anos numa empresa, por quase 3 anos numa escola pública, e vamos aqui, fazendo alguma coisa, tenho que fazer. Toda casa tem algum serviço, na casa de Deus não falta. Vamos à leitura. Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 11, é o nosso texto de hoje. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Nós que já estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que,
tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus! A esperança da igreja, meus amados irmãos, é estar nesta relação com Cristo. Por enquanto, uma relação fragilizada por causa da nossa natureza humana, pecaminosa, e depois uma relação eterna pela nossa transformação na glória de Deus. Então, isso é a grandeza, é só ouvir, crer, pensar, se identificar com Jesus. Bendito Senhor, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença. Nós lemos a Tua palavra e pedimos a Tua graça e direção. Abençoa os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos ouvintes. Abençoa os que terão contato com as nossas publicações, meu Senhor, as nossas pessoas, os nossos amados irmãos que nos seguem, Senhor, os que estão inscritos no YouTube, os nossos amigos no Face e os nossos seguidores em outras redes sociais. Pai bondoso, Senhor querido, ouve a nossa petição. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, existem desde os primórdios da igreja, desde os primeiros anos da igreja de Jesus Cristo, que existem pregações perturbadoras. No período logo da igreja, nos primeiros anos, primeiras décadas do serviço apostólico, inclusive na Ásia, com o apóstolo Paulo pregando a santificação, o poder de Deus, a transformação, existia naquele mesmo período alguns perversos ensinando que era impossível e desnecessário a santificação e a transformação, porque o homem era eminentemente má. Não acreditavam os estoicos, os gregos, daquelas escolas filosóficas de várias naturezas, e nasceram ali igrejas que, na verdade, pregavam o contrário. Paulo tem, a princípio, a cooperação de um indivíduo chamado Alexandre, a princípio ele tem a cooperação de um indivíduo chamado Emineu, ele teve a cooperação de alguns indivíduos, mas acontece que esses indivíduos foram se desviando da sã doutrina e criando seus problemas, suas heresias. No Apocalipse aparecem os nicolaítas, e, segundo os estudiosos, eram seguidores de Nicolau, que foi um dos diáconos da igreja no começo, lá em Jerusalém, mas abraçou as filosofias gregas de que o homem era pecador e não tinha transformação, e aí criou aquilo, os estoicos com o estoicismo e algumas outras escolas de filosofia que desfazia o evangelho. Os cínicos que pregavam a natureza pecaminosa e imunda do homem, a inutilidade do corpo. Ainda tinha outro grupo que advogava, defendia que quanto mais o homem fizesse mau uso do corpo, se entregando ao pecado, à luxúria, à maldade, mais ele teria vantagens, porque à medida que o corpo se desfizesse por ser má, ele ia absorver a graça. Tudo coisa satânica. E Paulo, tendo os problemas que tinha, ouvindo, sabendo e tendo tido embates pessoais com Alexandre, com Emineu, com Fileto e com outros perversos, assim como João também tinha problemas com Diótrefes e outros perversos, ele escreveu esta epístola aos romanos, os romanos tinham facilidade de se envolver com estes indivíduos, porque estes indivíduos eram, na sua maioria,
cidadãos do império, poderia se deslocar, assim como Paulo, para qualquer lugar, além de haver deslocamento da cidade de Roma para as províncias e levarem, de alguma forma, receberem essas influências. Então, Paulo escreveu: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Não, porque era essa a doutrina de alguns perversos da escola filosófica, que quanto mais o sujeito se entregasse à maldade, ele estaria demonstrando desprezo pela carne e seria, de alguma forma, galardoado em espírito. É uma doutrina diabólica, porque a doutrina bíblica é que o corpo é templo do Espírito Santo. E Paulo responde esta pergunta, esta retórica do versículo 1, ele responde no segundo: de modo nenhum. Nós já estamos mortos para o pecado. E como é que alguém diz que está morto para o pecado e continua vivendo no pecado? Que morte é esta? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Por que foi que Jesus Cristo se submeteu ao batismo mesmo nas águas? Por quê? Porque ele era o Salvador, ele era o Redentor, ele era o Messias, e ele não devia e nem podia, não era coerente, muito menos ético, ele pregar uma coisa que ele não era, pregar o batismo sem ser batizado, pregar transformação sem obediência. Não existe transformação sem obediência, não há batismo sem a identificação com Jesus Cristo. Batismo sem identificação com Jesus Cristo é heresia. É para se tornar religioso e não salvo. E o batismo, como um recurso nas Escrituras, é para quem creu para a salvação e recebe o batismo para a confissão pública. No versículo 4, o apóstolo de Jesus Cristo diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. A palavra grega para batismo é baptizo, e o significado é sepultura. O significado é enterrar, imergir. Então, no batismo era simbólico o sepultamento e a ressurreição no mesmo ato. Um símbolo, uma simbologia da identificação com Jesus Cristo. E Paulo diz: de sorte que fomos batizados, fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Assim como Cristo ressurgiu dentre os mortos para a glória eterna, nós ressurgimos do batismo para uma vida nova. Isso é doutrina, isto é saúde para a igreja de Jesus Cristo. Isto é saúde espiritual. No versículo de número 5, ele diz: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. É uma identificação maravilhosa, é uma instrução para a igreja exatamente entender a importância dela. A igreja do Senhor Jesus é uma organização e um organismo ao mesmo tempo, pois se trata de um corpo vivo. E o cabeça é nosso Senhor Jesus Cristo. Sabendo isto, versículo 6, sabendo isto, que o nosso homem velho, a nossa natureza carnal, natureza materialista, natureza vingativa muitas vezes, natureza desconfiada, o homem carnal. Qual é a virtude do homem carnal? Qual é a virtude? No sentido espiritual, nenhuma, porque ele é carnal.
O homem carnal, ele pode ter muitas virtudes no sentido humano, materialista. Ele é estudioso, ele é conquistador, ele consegue transformar situações, eles conseguem edificar e transformar nações. Quantos homens elevaram suas nações a um patamar gigantesco de desenvolvimento? Nós temos isso na história de Israel. Israel, no período dos juízes, era uma nação muito sacrificada, uma nação sem evolução, uma nação que era indo e vindo, sofrendo, levantava e caía. Aí, mesmo tendo juízes tão importantes, juízes do mais alto nível espiritual, mas não havia uma unidade central, não havia uma centralização dos interesses do povo. Cada tribo fazia do seu jeito, cada um pensava do seu jeito, se reunia, fazia um culto, oferecia um holocausto, e quando voltava, cada um fazia da sua forma. O texto é claro, diz que cada um fazia o que queria, porque não tinha rei. Aí foram pedir o rei. E veio o rei com a mesma identificação do povo, da maioria do povo, que era um rei carnal, o rei Saul, um rei carnal. E a nação sofreu e foi guerra, muito problema, muito sofrimento. Um rei carnal. Terminou morto pelos inimigos. A cabeça levada a prêmio para o templo dos ídolos. Aí ele é sucedido pelo rei Davi. O rei Davi unifica a nação. Levanta a nação. Organiza o sacerdócio. Planeja a edificação do templo, onde centraliza os interesses do povo de Deus. A nação toma um ânimo extraordinário. Davi passa o mesmo tempo do Saul, 40 anos. Agora, Davi continuou fazendo guerra até vencer. Mas acontece que deixou a nação estruturada, uma beleza, na mão de um príncipe que não tinha a mesma graça, que reina também 40 anos. Acontece que, por ser um homem carnal, cria um harém vaidosamente, faz da nação uma potência e faz dele mesmo uma decadência. Mas aqui, na palavra, meus irmãos, serota, o homem velho reinava naqueles reis. Mas o Senhor nos ensina, através desta palavra, que o nosso homem velho crucificado para o corpo do pecado, para que seja desfeito. E assim a gente viva uma vida nova, viva para o Senhor, não mais para o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Paulo não se conhecia na época a faculdade de direito e tudo, mas eles eram instruídos no direito romano, e Paulo era um cidadão romano com toda a formação necessária, e ele fala aqui como advogado. Tem algum processo que perdure após o implicado morrer? Não tem. Todo processo que envolvia alguém que morreu é arquivado. Arquivado por quê? Porque o sujeito virou de cujos. O indivíduo virou de cujos. O homem virou defunto. Em português, o de cujos. Resultado, nós temos, meus amados irmãos, a melhor instrução para sermos cristãos autênticos, para servir a Deus com graça, para buscar o reino de Deus e a sua justiça, para andar com Deus e andar em novidade de vida. No versículo 8, Paulo diz, ora, se já morremos com Cristo,
cremos que também com ele viveremos. Se já morremos com Cristo, estamos livres dos processos do homem velho. Devemos sim estar livres. Por que que eu morri com Cristo e continuo na prática do delito para responder diante da justiça? Aí cria duas situações das piores possíveis. O homem justo, que se diz justo, que deveria corresponder ao ensinamento das Escrituras, está sendo julgado por um juiz iníquo. Vai ser condenado por um juiz iníquo. Aí vai ficar o justificado decadente na mão de um perverso que nunca foi justificado. E é pior do que ele. O juiz que vai julgar o decadente da fé nunca teve fé, é pior do que ele. Então é o ensinamento da palavra de Deus. Sabendo que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Morreu uma vez por todas, ressuscitou uma vez por todas. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. É Ele, o Senhor Jesus, que está vivo à destra da majestade nas alturas. Louvado seja Deus. E o apóstolo de Jesus Cristo tem esta palavra para a igreja, porque ele é o doutor da igreja. Ele é o apóstolo da igreja gentílica. Ele foi levantado para esta finalidade. O último versículo, meus amados. O versículo 11 diz: assim também vós. Paulo está instruindo a igreja. E ele diz: assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado. Não dê lugar à ira, não dê lugar à corrupção, não se envolva com o pecado, procure andar na vida nova, na nova vida, na nova relação. Cristo em mim, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Vida nova, abundante e gloriosa, por causa do perdão que recebemos do Senhor Jesus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi o Senhor Jesus que fez isso por você. Foi o Senhor Jesus que fez isso por mim. E é isto que conta, porque a saúde não é para sempre. A vida humana vai terminar, cedo ou tarde. As riquezas humanas aqui ficam. O patrimônio, a grandeza, a grande construção que alguém construiu, o grande império que alguém acumulou, vai ficar para estranhos. Uma nora que ele nunca viu, um genro que ele nunca viu, um neto que nasceu depois que ele morreu, uma neta que nasceu depois que ele morreu, o neto casou com uma plebeia que ele nunca viu, e quem vai usufruir da riqueza dele são os estranhos. Então é com Cristo, é em Cristo e é por Cristo que nós devemos viver, lutar, morrer e ressuscitar, entrar na glória para ser eternizados com o Rei dos séculos imortais. Deus abençoe vocês. Deus nos abençoe. Deus vos abençoe de tal forma que a nossa fé seja uma edificação para a eternidade. Vamos orar. Orar pelo bem-estar da igreja.
orar pelos ministros do Evangelho. Deus tem homens verdadeiramente santificados para a obra do Evangelho. Deus tem mulheres verdadeiramente santificadas para a obra do Evangelho. E deixa eu dizer uma coisa para quase desespero de alguém. Possivelmente você não conheça nenhum. Sabe por quê? Porque esses que são verdadeiros homens e verdadeiras mulheres de Deus, santificados, transformados e servindo a Deus num nível absolutamente desconhecido, não fazem nada para aparecer. Quando muito aparece, faz. Deus abençoe você de uma forma profunda. Bendito Deus. Pai querido, Pai santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pelo perdão, pela comunhão. Obrigado pelos meus irmãos. Estenda as tuas santas mãos sobre a igreja, dá graça ao teu povo. Manifesta o teu poder na vida de membros e congregados da tua igreja. Abençoa a liderança da igreja, Senhor, os teus servos que tu os conheces, porque os escolheste. Homens extraordinários, mulheres extraordinárias, muitos desconhecidos, muitos, ó Deus, sem nenhuma relação com o mundo do estrelato. Amado Pai, tenha misericórdia, guarda a tua igreja, manifesta o teu poder. Este memorial da oração santifica cada nome, socorre cada aflito, dá o necessário a cada necessitado. Dá saúde aos meus irmãos. Vitória e paz. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.